Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Por aqui está tudo ok? Como é que estão as coisas desse lado? Como é que tem sido a vida? Confesso que tenho andado a pensar sobre que temas é que fazem sentido trazer aqui para o podcast. Estou sempre aberta a sugestões, portanto, se tiverem sugestões de temas que façam sentido, mandem mensagem, escrevam no link que eu deixo na descrição do podcast e na descrição do episódio. Quero muito saber o que é que vocês querem aqui ouvir, portanto, estou super disponível para ouvir as vossas sugestões. Enfim, em relação ao tema de hoje, eu espero que vocês venham preparados para um episódio daqueles que talvez vá ser um bocadinho difícil do ponto de vista até da reflexão, não é? Porque hoje eu venho com uma provocação. E porquê é que eu uso a palavra provocação? Porque eu sei que há muitas pessoas que não gostam quando alguém vem estragar as suas narrativas românticas, né? Aquilo que nós consideramos ser o mais romântico e o mais maravilhoso, mas a verdade é que alguém tem que o fazer quando efetivamente nós estamos em narrativas que são um bocadinho disfuncionais. Portanto, o tema de hoje é uma provocação que começa com uma pergunta muito simples, que é: porquê é que eu só me apaixono pela pessoa errada? Porquê é que eu só quero as pessoas que não prestam? Porquê é que eu só quero pessoas que na verdade me fazem mal? Sabem? Sabem aquela expressão que muitas vezes se usa aí na rua, na rua, na street, que é o boy lixo, sabem? Porquê é que eu só quero o boy lixo? Bem, na verdade, também pode ser uma girl, né? E em primeiro lugar, eu quero deixar este disclaimer muito importante, ok? Muito importante, que é quando eu digo a pessoa que não presta, quando eu digo a pessoa errada, quando eu digo o boy lixo, que não vou dizer mais, porque pronto, disse agora porque é o termo que se usa na street, mas quando eu digo a pessoa que não presta, quando eu digo a pessoa que nos parece que é errada para nós não estamos a apontar o dedo, ok? Toda a gente presta, ninguém é lixo, como é óbvio, né? Toda a gente presta. Mas há momentos da nossa vida em que, quando nós não estamos prontos para desfazer os nossos padrões relacionais, quando nós não estamos prontos para assumir um compromisso, quando às vezes até podemos ter comportamentos que sejam de alguma forma dúbios em relação a alguém, portanto, comportamentos que possam magoar alguém, melindrar alguém, nós, no fundo, estamos a tornar-nos uma espécie de vilão na história dessa pessoa, portanto, de vilão na história desse alguém. E eu queria muito deixar este disclaimer que é: todos nós, em algum momento, fomos, vamos ser, seremos, estamos a ser o vilão na história de alguém e às vezes está tudo bem com isso. Portanto, eu queria só deixar este disclaimer que me parece importante, que é: este episódio não é um julgamento, nem é um dizer, ai, tu não prestas, há pessoas que não prestam, não. Toda a gente presta, como é óbvio. Este episódio é sobre nós percebermos por que razão continuamos a escolher estas pessoas que neste momento da vida delas estão a ser o vilão na nossa história. Neste momento da vida delas estão, no fundo, a ser disfuncionais para nós, a magoar-nos, enfim, numa dinâmica tóxica. Portanto, porque é que nós continuamos a escolher relações que nos magoam? É sobre isso que nós vamos falar. Portanto, este disclaimer é mesmo importante. Então, cá vamos nós de mãos dadas perceber porque é que o nosso coração só corre atrás de quem nos traz dor de cabeça. Porque é que nós só queremos pessoas que vão e que voltam, que manipulam, que não sabem o que querem. Porquê? E, obviamente, quando falamos sobre isto, não estamos a dizer que tudo isto é consciente e propositado, não é? Nós não andamos atrás de quem só nos traz sofrimento porque gostamos de sofrer, não é? Ninguém gosta de sofrer. Ninguém de livre e espontânea vontade acorda de manhã e pensa: oh, que maravilha, hoje está um belo dia para me apaixonar por alguém que me vai deixar ansiosa, insegura, cheia de dúvidas em relação ao meu valor e ao meu futuro. Obviamente ninguém faz isto, né? Portanto, por partes, antes de nós entrarmos nos nossos porquês, que é o objetivo de hoje, claro, vamos lembrar que a pessoa errada nem sempre começa por parecer errada. E acho que nós precisamos de começar por aqui, porque às vezes a pessoa que não presta, com algumas aspas, né, não chega com uma placa na testa a dizer: olha, eu vou desregular o teu sistema nervoso, eu vou desregular a tua vida também, vou fazer-te sofrer e vais, enfim, já com este aviso de que as coisas poderão não correr assim tão bem.
era ótimo, não era? Poupava-nos imenso tempo, mas isso não acontece. Ninguém chega ao primeiro encontro e diz: "Olha, olá, prazer, eu sou emocionalmente indisponível, sou emocionalmente instável, tenho uma tendência para aparecer e desaparecer da vida das pessoas, vou dar-te sinais mistos, vou dar-te sinais contraditórios, vou deixar-te preso a uma esperança de que talvez um dia isto pode resultar, e quando tu des por ti, já estás há 3 anos em terapia a perceber porque é que não consegues seguir em frente e presa aos ICs desta relação." Não acontece. Não acontece assim, não é? Portanto, a pessoa errada chega com charme, malta. É uma pessoa interessante, tem uma boa conversa, tem connosco uma química absurda e muitas vezes até muita intensidade na forma como nos faz sentir e na relação que se vai criando, e portanto é muito difícil nós percebermos isto à partida. Com o tempo, não é? Com a passagem do tempo, é que vai começando a revelar de facto que poderá ser a pessoa errada. E é sobre isso que nós vamos falar, vamos a isso. A primeira coisa que vos quero trazer sobre porque é que nós caímos sempre nesta história da pessoa que não presta, porque é que eu só procuro pessoas que não prestam. A primeira coisa que vos quero trazer é que às vezes nós queremos a pessoa que não presta, não porque nós gostamos verdadeiramente daquela pessoa, mas porque nós aprendemos ao longo da nossa vida que o amor existe no caos, na imprevisibilidade, na ambivalência, na ansiedade, no disfuncional, que são tudo conceitos bastante associados à intensidade e à ansiedade, passa a redundância, não é? Portanto, nós crescemos a ver o amor como difícil, o amor como incerto, dramático, caótico, e portanto a nossa mente habitua-se a associar exatamente estas coisas. Associa o amor à adrenalina da incerteza, associa o amor ao caos, à imprevisibilidade e a este estar, não estar, vai e desaparece, quer e não quer, sinais confusos, sinais mistos. E também associa ao contrário, que é quando alguém nos traz tranquilidade, existe esta associação da tranquilidade, da paz, da segurança ao aborrecimento ou até à ausência de amor. Parece que esta pessoa não é bem aquilo que eu conheço sobre amor. E portanto, a pessoa que nos dá efetivamente isto, a pessoa que nos dá novidade, incerteza e adrenalina, é geralmente aquela que não está interessada em construir algo connosco. Ou seja, é a pessoa que não presta, não é? Com algumas aspas. É a pessoa que nos está a enganhar, a pessoa que nos está a fazer perder tempo, a pessoa que nos está a enrolar durante meses ou anos ali presas on the hook, não é? Presas no gancho, sem necessariamente querer construir ou comprometer-se connosco de alguma forma. E portanto, o que eu quero dizer com isto é que a pessoa errada tem a ver com familiaridade. Nós temos a tendência para procurar o que nós conhecemos, mesmo quando aquilo que nós conhecemos não nos fez bem no passado. Porquê? Porque o nosso cérebro gosta de previsibilidade, ele gosta daquilo que é conhecido, um padrão que é conhecido. Ele gosta de saber como é que se mexe dentro de uma dinâmica, como é que eu devo mexer-me dentro desta relação que se está a criar, mesmo que essa relação, mesmo que essa dinâmica até seja dolorosa. Portanto, se eu aprendi alguns na minha vida através dos meus familiares, dos meus pais, por exemplo, que são as minhas figuras de vinculação, se eu aprendi que o amor é instabilidade, eu atraio-me por pessoas instáveis, porque foi isso que eu aprendi quando aprendi a relacionar-me. É isto que é, no meu caso, o meu estilo de vinculação, o meu padrão de vinculação. Se eu aprendi que o amor é conquistar a atenção do outro, eu preciso estar sempre a conquistar a atenção, porque senão a atenção não me é dada, eu até posso sentir-me atraída por pessoas que me obrigam a esta conquista, portanto, pessoas indisponíveis que me obrigam a conquistar. Se eu aprendi que para me amarem eu preciso de provar que mereço o meu amor, por exemplo, através da minha performance, através da minha inteligência, o que quer que seja, eu posso sentir-me até bastante atraída por pessoas que me fazem provar constantemente que eu mereço ser amada. E depois, quando aparece alguém que é efetivamente disponível, respeitadora, coerente, clara daquilo que procura para a sua vida, nós dizemos: ai, não senti o clique, não faz borboletas na barriga, não quero. Pois não queres, porque esta pessoa não ativa a tua ferida de abandono. Esta pessoa não ativa a tua ferida de insuficiência, de indisponibilidade. Esta ferida emocional que muitas vezes se cria e se cristaliza na infância, não é? Na forma como nós aprendemos a relacionar-nos com as nossas figuras de vinculação. E há pessoas que muitas vezes confundem o ativar desta ferida com uma ligação emocional muito grande com alguém, mas isso não é uma ligação emocional, é só familiar. E nem sempre aquilo que é familiar é bom para nós. Às vezes é mesmo o trauma que nós carregamos de uma dinâmica que já nos é conhecida, mas que não era saudável.
Faz sentido isto? Outra coisa que também acontece muito é que a intensidade que nós sentimos pela ativação das nossas feridas emocionais é muito convincente. Nós sentimos, isto é válido para qualquer outra ferida, seja uma ferida relacionada com as relações, que à partida é, seja outro tipo de feridas emocionais que vamos carregando e que todos nós temos, todos, sem exceção, eu incluída, temos obviamente. Quando nós sentimos, quando de alguma forma alguém ativa as nossas feridas emocionais, a sensação no nosso corpo pode ser de uma intensidade muito grande. Usamos a palavra ativação exatamente porque há uma ativação emocional. Há uma ativação de um turbilhão de emoções, que podem ser mais ou menos, mas há algumas emoções que vão estando mais ativas na ativação da ferida. Portanto, quando nós sentimos essa ativação, que muitas vezes acontece através da ansiedade, através da adrenalina, descarga da adrenalina, através do stress também, a resposta automática do corpo ao stress. Portanto, quando nós sentimos tudo isto, quando sentimos muita coisa ao mesmo tempo, nós poderemos quase que distorcer essa sensação, quase como se fosse um entusiasmo. Ou seja, esta pessoa ativa as minhas feridas de uma maneira tão convincente que eu convenço-me a mim própria de que aquilo tem de significar alguma coisa. Se o meu corpo está tão agitado na presença desta pessoa, isto quer dizer que talvez isto deva ser mesmo amor. Ou seja, nós confundimos essa ativação da ferida com as sensações associadas à paixão também, não é? Que é se eu penso tanto nesta pessoa, se eu sinto tantas coisas, se eu sinto tantas borboletas, não é borboletas, é aqui um safari interno na minha barriga, se eu me sinto tão agitada na presença desta pessoa, então isto deve ser mesmo o amor da minha vida. E às vezes pode não ser, também pode ser, não é? Mas às vezes vale a pena nós pensarmos sobre isto, às vezes pode não ser isto, às vezes pode ser mesmo essa ativação da ferida emocional. Ainda sobre este tópico, gostava de vos trazer esta ideia de que às vezes nós estamos numa relação quase como uma tentativa de curar essa mesma ferida. Isto às vezes acontece sem darmos conta, sabem? Não é uma coisa muito consciente. Às vezes, aquela pessoa que não presta, com algumas aspas, vocês já sabem que é sempre com algumas aspas, às vezes a pessoa que não presta representa para nós não uma relação, um compromisso futuro, uma coisa muito certa e muito estabelecida. Às vezes não é sobre isso, às vezes é sobre ela representar a própria ferida, ou seja, ela representa uma ferida antiga, sei lá, sobre alguém que nunca nos escolheu, alguém que nos fez sentir insuficientes, alguém que nos traiu, por exemplo. E então, quando nós encontramos alguém remotamente parecido com essa pessoa que nos magoou, seja algum dos nossos pais, o meu pai, a minha mãe, a minha avó, o meu avô, às vezes até um ex-companheiro ou companheira, portanto, quando nós encontramos alguém remotamente parecido com essa pessoa que nos magoou, que obviamente não será igual, mas emocionalmente, não estamos a falar de fisicamente, ok? Emocionalmente semelhante, uma parte de nós pode querer avançar com aquela relação, e isto pode ser obviamente inconsciente, na maioria das vezes é inconsciente, uma parte de nós quer avançar com essa relação porque de alguma forma sente que vai curar essa ferida emocional, enfim, pensando, sei lá, desta vez vou conseguir, desta vez vou ser escolhida, desta vez vou provar que sou suficiente, desta vez não vou ser traída. E é por isso que às vezes é tão difícil nós largarmos alguém que nos faz mal, porque não é sobre a pessoa em si, é sobre todas as versões antigas de nós que queriam ter sido escolhidas, que queriam ter sido amadas. Nós não estamos só a largar a pessoa, nós quando efetivamente percebemos que, ok, se calhar esta pessoa não é tão boa para mim, eu preciso sair desta relação, nós estamos não só a largar a pessoa, mas também a largar a fantasia de que, através desta pessoa, eu ia finalmente conseguir curar uma ferida antiga dentro de mim. Mas deixem-me dizer-vos que a cura desta ferida não acontece quando nós conseguimos convencer alguém a amar-nos. Não acontece quando nós conseguimos convencer alguém de que somos suficientes ou de que estamos a ser escolhidas. A cura da nossa ferida começa quando nós deixamos de entregar a nossa cura a alguém que não merece essa responsabilidade. Seja porque efetivamente é alguém que não é saudável para nós, seja porque efetivamente ninguém tem responsabilidade de curar as nossas feridas emocionais. Somos nós que temos a responsabilidade de as curar. E exatamente por causa destas nossas feridas emocionais, às vezes nós fazemos também o contrário, que é quando alguém nos dá tudo de uma forma tão clara e tão consistente, quando alguém nos prova que efetivamente nós podemos fazer este trabalho sozinhas e também em conjunto de curar a ferida emocional, nós desinteressamos-nos. Não é assim tão divertido, não é assim tão intenso, não traz as borboletas, é aborrecido, é desinteressante. A paz, a tranquilidade, a calmaria, a estabilidade,
A rotina, lá está, pode ser associado ao aborrecimento. Nós associamos muitas vezes ao aborrecimento e vem exatamente esse lugar. Ainda que eu posso dizer-vos isto, malta, acreditem no que eu vos vou dizer, o aborrecimento é uma benção. A paz, a ausência de caos, a estabilidade é uma benção. E é por isso que estas relações pautadas pelo caos e pela imprevisibilidade resultam tão bem, é porque nós achamos que o aborrecimento é mau e que temos que o quebrar a todo o custo. E portanto, quando alguém nos dá algo só às vezes, nós ficamos a tentar perceber como é que nós podemos voltar a receber essa coisa, não é? Eu só recebo às vezes, então eu vou estar sempre à procura de voltar a receber. O que é que eu posso fazer para voltar a receber? O que é que eu posso fazer para, de alguma forma, colmatar este vazio de não estar a receber o que já recebi ontem, por exemplo, ou o que já recebi há 2 semanas, ou o que seja. Outra coisa que também acontece muito e que vos queria trazer é esta ideia de que o ser humano tem esta tendência de querer ser um bom samaritano, de achar que vai mudar tudo, vai mudar todos, vai fazer alguém que precisa de, claramente, terapia, por exemplo, ou precisa de um tempo para se recompor de um término ou de um medo de compromisso, não importa, nós vamos ser as enfermeiras das emoções, os enfermeiros do trauma alheio e vamos fazer com que esta pessoa mude por nós vamos fazer com que esta pessoa nos ame. Mas deixem-me dizer-vos que aquilo que nós queremos na vida é uma relação, não é um projeto. Nós não queremos a idealização, nós não queremos o projeto, nós queremos efetivamente alguém do nosso lado. Mas nós sentimos muitas vezes esta coisa de, eu vou ser a exceção. Esta pessoa tem potencial, eu vou mudá-la, eu sou a tal, eu vou ser a exceção que vai fazer com que tudo mude na vida desta pessoa. É por mim que ele vai assentar, é por mim que esta pessoa vai deixar de fugir, é por mim que esta pessoa vai deixar de ser indisponível e passar a ser uma pessoa disponível para amar, disponível para um compromisso. Isto muitas vezes vem de um lugar paradoxal, tal como falávamos em relação à ferida, que é alguém que podia efetivamente curar a nossa ferida, nós não queremos, e alguém que nós achamos que vai curar a nossa ferida e que insistimos porque é intenso, porque é forte, porque é o amor da vida, paixão, se calhar é aquela que vai reforçá-la e pôr sal nessa mesma ferida. E aqui neste ponto do ser a exceção e do potencial e do projeto, muitas vezes também entramos nestes lugares paradoxais, que é, se eu acredito que eu nunca vou ser amada, eu procuro lugares que vão confirmar essa mesma crença. Eu vou colocar-me na toca do lobo em lugares com pessoas que estão emocionalmente indisponíveis, que estão emocionalmente frágeis, que precisam, enfim, de resolver as suas questões, mas eu vou colocar-me lá para sair de lá em reforço da minha crença, não é? De que eu não fui suficiente, eu não consegui mudar esta pessoa, eu não consegui, isto tinha tanto potencial, mas nunca dá certo, porque nunca dá certo comigo, e eu nunca tenho uma pessoa que efetivamente queira estar comigo, e porque é que as pessoas de quem eu gosto não gostam de mim, e porque é que as pessoas que gostam de mim eu não gosto delas. E estamos aqui a falar sobre isto. É para isso que aqui estamos, na verdade. Este é um ponto muito importante, malta, esta questão do projeto, porque às vezes a pessoa mostra-nos desde muito cedo que não está disponível, ela mostra-nos logo que não quer um compromisso, que não sabe comunicar, que não tem maturidade emocional, acima de tudo e mais importante, que não está no mesmo lugar que nós, e mesmo assim nós ficamos lá. Porquê? Porque nós queremos ser a exceção. Esta é a razão. Porque nós queremos ser a pessoa que muda a regra. Nós queremos conseguir aquilo que mais ninguém conseguiu. Porque se aquela pessoa que não se prende a ninguém se prender a mim, então eu sou mesmo especial. Então eu consigo mesmo quebrar esta minha ferida, esta minha crença de que eu não sou suficiente, porque eu fui suficiente para esta pessoa. Por outro lado, se esta pessoa não me escolher, então eu confirmo as minhas próprias crenças sobre mim, que é eu sabia que nunca ninguém me ia amar, eu sabia que não ia ser suficiente. Mas deixa-me dizer-te, isto é a regra número um das relações, o que eu vou dizer agora. O nosso amor pode ser a coisa mais genuína, pura e bonita que nós já sentimos alguma vez na vida e ainda assim não ser suficiente para mudar alguém. Aquilo que nós sentimos pelo outro, o amor que temos ao outro, não é suficiente para alguém mudar. Seja por nós, seja por quem quer que seja. A pessoa muda quando a pessoa sente que tem que mudar, quando a pessoa procura ajuda para mudar, quando a pessoa procura ela própria também outros padrões. Amores, meus amores, estou a poupar-vos anos de terapia nisto. O nosso amor não é suficiente para mudar alguém, ok? Agora, o problema aqui é que nós temos esperança, né? A esperança, que é a última a morrer,
e bem, não é? Porque a esperança é efetivamente muito importante em muitos processos cognitivos e emocionais, e às vezes até quando passamos por fases difíceis da vida, a esperança é incrível, porém a esperança também é uma cola ao outro, que muitas vezes nos mantém muito tempo em relações que nos magoam. E é claro que, reforçando esta ideia, a esperança é uma coisa bonita, a esperança salva-nos muitas vezes, mas nas relações também pode ser uma armadilha, porque às vezes nós não estamos agarrados ao que a pessoa é. Nós não estamos apaixonadas pela pessoa, nós estamos apaixonados pelo potencial desta pessoa. Ele podia ser tão bom namorado, se ele quisesse. Ela podia ser tudo para mim, nós podíamos ter tudo para dar certo se ela deixasse de fugir. Reparem na quantidade de ses. O se é um sítio onde muita gente passa muito tempo, anos no e se. Anos à espera que a pessoa se decida, que a pessoa veja quem tem ao seu lado, que a pessoa mude, que a pessoa queira comprometer-se. Inês, recebi imensas perguntas neste sentido. Inês, eu tenho 38 anos e estou numa relação há 3 anos, mas ele não quer assumir, mas ele não quer avançar, mas ele não quer. Estamos há muito tempo no isso. E é claro que as pessoas podem mudar, claro que sim, é claro que as pessoas podem precisar de tempo para, enfim, resolver aqui algum medo do compromisso. Nós também já temos um episódio inteiro sobre o medo do compromisso. Vão ouvir, este episódio não é sobre quem tem medo do compromisso, é sobre quem fica em relações com estas pessoas que efetivamente, entre muitas aspas, neste momento não prestam, não é? Portanto, estamos on the hook, estamos quase que no banco, sentadinhas no banco à espera para entrar em campo. E portanto, claro, voltando ao meu raciocínio inicial, claro que estas pessoas podem mudar, eu acredito profundamente na capacidade do ser humano mudar, não é? Era estranho não acreditar, porque sou psicóloga e trabalho exatamente essa capacidade de mudança, mas a mudança precisa de muitas coisas. A mudança precisa de consciência, em primeiro lugar, consciência de que isto está a acontecer, precisa de responsabilidade, precisa de ação, não é? E portanto, não basta haver potencial, o potencial não sustenta uma relação. O que existe de facto é o que existe de facto. Né, é o que existe aqui. Estou há 3 anos com esta pessoa tem-me na prateleira, não quer assumir-me e eu continuo aqui. O potencial dessa relação que tem 3 anos é o que existe de facto, e o que existe de facto é isto, é que tu estás na prateleira. Porquê é que estamos aqui? Porquê é que ainda estamos aqui? Outra coisa, outra razão pela qual nós ainda estamos aqui muitas vezes, é que o ser humano adora um bom desafio. Nós confundimos, na verdade, desafio com valor, e isto é tudo fruto de uma sociedade que nos ensinou a fazer isto com tudo. Ensinou-nos a fazer isto com tudo. Quando alguém é difícil, parece mais valioso, parece mais desejável, parece que nos faz esforçar mais e por isso, porque eu tenho de me esforçar mais, a pessoa vale mais também. E fazemos isso também com outras coisas na vida, com marcas, não é? Marcas difíceis de comprar, marcas difíceis de aceder, parecem ter mais valor, ter mais qualidade, quando às vezes isso não acontece. Sei lá, outro tipo de coisas, filmes, séries, coisas que eu tenho dificuldade em aceder, se é desafiante, tem mais valor. Isso não é verdade. Isto é uma armadilha. E em relação ao amor, em relação às relações, deixem-me dizer-vos que o amor não é um jogo. É claro que todas as relações exigem investimento, exigem comunicação, negociação, paciência, claro que sim, e muitas vezes esforço, muito esforço. Investimento, de uma forma geral, engloba muito esforço, claro que sim. Mas uma coisa é o esforço para construir uma relação que ambos querem construir e que ambos estão a fazer para que aconteça. Portanto, ambos investem, ambos se esforçam. Outra coisa é nós estarmos a tentar convencer alguém a fazer um esforço para alguém remar connosco esta maré. E há muita gente que acha que lutar por amor é uma dinâmica maravilhosa. Eu vou lutar por amor, eu vou fazer com que isto resulte, mas a verdade é que tu estás a lutar sozinha. Lutar por uma relação só faz sentido quando há duas pessoas a segurar a corda. Se és só tu a puxar a corda, isso não é uma luta por amor. És tu a cansar-te para nada. A pessoa não está a segurar a corda do outro lado. Por isso, nós precisamos de largar a corda. Eu estou a investir nesta relação ou eu estou a tentar arrancar a disponibilidade a esta pessoa? Ou eu estou a tentar fazer com que esta pessoa queira ficar aqui comigo? Quando esta pessoa já mostrou que se calhar não quer assim tanto. Ou que não quer na maioria dos dias. Outra coisa que vos queria trazer também, e que acho que é um ponto importante e que nem sempre é óbvio, é que às vezes nós queremos a pessoa errada porque ela é uma distração. Acima de tudo, uma distração. Uma distração de quê? Uma distração de nós próprios. Uma relação
instável, ocupa muito espaço mental, muito, muito espaço mesmo. Ocupa as conversas com as amigas, ocupa as noites, né, o estar a tentar adormecer, estamos a pensar naquela pessoa, ocupa os nossos pensamentos de uma forma geral, ocupa tempo de terapia, né? O que é que eu vou para a terapia falar? Vou falar sobre isto. Ocupa toda a nossa energia e às vezes quando nós estamos ocupadas a tentar perceber se alguém nos quer, se alguém não nos quer, portanto, ocupadas a tentar e ocupados a tentar navegar estas dinâmicas pouco funcionais, nós estamos, no fundo, a não ter de olhar para outras coisas. Não temos de dedicar pensamento e reflexão a outras coisas porque estamos distraídas e ocupadas. Não temos de olhar para a nossa solidão, não temos de olhar para o medo de sermos escolhidas de uma forma mais saudável, não temos de olhar para a nossa dificuldade em receber amor, para a nossa dificuldade em ver amor na estabilidade e na tranquilidade e na paz. Não temos de olhar para a nossa autoestima, que é uma coisa super importante e que também já falei muito noutros episódios anteriores, que é a nossa autoestima é um pilar muito importante quando falamos em escolher, fazer estas escolhas, né? Escolher pessoas indisponíveis. Há um episódio inteiro sobre escolher pessoas indisponíveis. Posso deixar depois também nos meus stories se quiserem procurar, se não procurem no Spotify ou no YouTube. De qualquer forma, esse pilar, não é? A nossa autoestima, que é um pilar tão importante, muitas vezes dita essas escolhas que nós vamos fazer, não é? E dita a forma como vamos navegar as relações. E, portanto, nós não temos que olhar para tudo isso. Nós não temos que olhar para a nossa vida e para as nossas escolhas. E eu sei que isto que eu estou a dizer é duro, mas às vezes este caos da relação, esta imprevisibilidade e a ansiedade que traz, porque traz muita ansiedade e muito stress estar numa relação destas, mas às vezes esse caos dá-nos uma missão muito clara, que é eu tenho que conquistar esta pessoa, eu tenho que a compreender e esta é a minha missão. Esta é a minha missão. Eu não tenho mais nada para fazer agora. É isto que eu tenho que fazer agora. Enquanto eu estou nesta missão, eu estou distraída. Eu não tenho que parar para pensar e refletir sobre mim própria. E parar assusta-nos muito. Quando nós paramos de correr atrás de alguém, às vezes nós temos que nos encontrar connosco. E isso é muito doloroso para algumas pessoas. E eu queria também trazer esta nota, um bocadinho diferente também das coisas que já falamos noutros episódios anteriores, que acho que faz todo sentido trazer. Posto isto, o que é que nós fazemos com tudo isto? Agora que nós já fomos ao sítio onde dói, vamos pensar numa perspectiva mais prática. Nós precisamos de perceber os nossos padrões, claro, mas não chega a percebê-los, não é? Nós precisamos de perceber o que é que nós vamos fazer com eles. A primeira coisa que vos quero sugerir é que parem de perguntar só porque é que esta pessoa não me escolhe, porque é que esta pessoa não quer ficar comigo, porque é que esta pessoa não fica na minha vida, porque é que nunca me corre bem, porque é que a vida amorosa não é para mim, porque é que ai meu Deus, nunca ninguém me escolhe. Nós precisamos de parar de perguntar isto e começar a perguntar qual é o denominador comum nesta história. Serei eu? Será que se este padrão está sempre a repetir-se na minha vida, não serei eu o denominador comum deste padrão? Porque é que eu continuo a escolher pessoas que não me escolhem? Porque é que eu continuo a ficar em lugares onde eu não recebo o amor que eu mereço? Não é o que eu sinto que mereço, porque o amor que nós sentimos que merecemos, se calhar até é este. Este amor ambivalente, inconsistente, imprevisível. Mas aquilo que nós de facto merecemos não é este. E portanto, esta pergunta não é para nós nos sentirmos culpados, não é esse o objetivo. Esta pergunta é para nos devolver poder e controle sobre a nossa vida e sobre a nossa narrativa. Porque enquanto eu pergunto porque é que esta pessoa não me escolhe, eu estou dependente da resposta dela. É sobre ela, né? Porque é que esta pessoa não me escolhe? Ah, porque tu és assim, porque tu és assado. Isto é que é uma narrativa de culpabilização. Quando a pergunta passa a ser porque é que eu continuo aqui, às vezes nós conseguimos até sentir algum alívio de ok, eu continuo aqui porque eu vivi estes padrões. Eu continuo aqui porque eu tenho uma ferida que não é da minha não é da minha culpa que eu tenha, não é? E não fui eu que pedi para ter esta ferida emocional, mas que é da minha responsabilidade curar. Da mesma forma que se eu cair ao chão, eu não tenho culpa de ter caído ao chão, mas a ferida que fica no meu joelho é da minha responsabilidade cicatrizar. Sou eu que tenho que ir lá e pôr desinfetante e fazer um curativo e pôr uma compressa e quem sabe até ir ao hospital se for preciso. É da minha responsabilidade. Eu não tenho culpa de ter caído, eu não tenho culpa de ter esta ferida, mas eu agora tenho que fazer o melhor para mim com ela, não é? Portanto, quando nós fazemos esta pergunta, nós começamos a olhar para a nossa história, olhar para, se calhar, para este padrão como parte dessa mesma história.
E a nossa parte da história é a única coisa que nós podemos controlar, que nós podemos mudar e até trabalhar para que seja diferente. Faz sentido isto? Segunda coisa que vos queria sugerir é olhar para os comportamentos, olhar para os factos, não olhar para o potencial. Eu digo isto muitas vezes e repito porque acho que é mesmo importante. Quando as palavras não dão match com as ações, confia nas ações. Eu sei que a pessoa pode ser incrível, eu sei que se ela quisesse podia ser tudo maravilhoso, eu sei, mas o que é que ela faz de forma consistente? O que é que esta pessoa te mostra? Quais é que são as ações? Esta pessoa escolhe-te? Esta pessoa respeita-te? Está disponível? Assume responsabilidade? Esta pessoa constrói efetivamente alguma coisa contigo? Ou esta pessoa só te mantém perto o suficiente para não te perder? Só te mantém perto o suficiente para não te perder e ao mesmo tempo longe o suficiente para não se ter que comprometer contigo? Temos que pensar sobre isto. Terceira coisa é observares como te sentes sobre esta pessoa. Não é o que sentes por esta pessoa, são coisas diferentes. Uma coisa é o que eu sinto por esta pessoa. E se calhar até posso dizer, ai, sinto amor, estou apaixonada, sinto-me tão feliz, sinto, enfim. Mas o que é que tu sentes quando estás com esta pessoa? Ou o que é que sentes sobre esta pessoa quando estão juntos, fisicamente juntos, ou quando até estás longe? Isto é mesmo importante porque às vezes as nossas emoções contam-nos histórias importantes de interpretarmos. Às vezes nós ficamos muito presas a: eu gosto tanto dele ou dela". Ok, isso é o que tu sentes por ela, tu gostas dela, mas como é que tu te sentes nesta relação? Esta pessoa faz-te sentir o quê? Ansiosa? Insegura? Com dúvidas? Em constante estado de alerta? Em constante estado de ansiedade? Tu sentes-te mais pequena ou mais pequeno? Sentes-te obcecado até às vezes? Como é que está o teu apetite? Tens fome, mais fome, menos fome? Estás a comer emocionalmente? Estás sem apetite? Como é que está a tua vida? Tem mais paz ou menos paz desde que esta pessoa apareceu? Uma relação saudável é aquela que nos traz paz. Paz, estabilidade, tranquilidade. Às vezes não é uma coisa imediata, principalmente se tivermos estas feridas e carregarmos estas feridas connosco, às vezes não é uma coisa imediata, mas é alguém que vai trazendo essa paz e esse conforto e essa segurança. Isto é mesmo importante. Mais do que aquilo que tu sentes pela pessoa, é como tu te sentes quando estás com a pessoa. Sabem? Longe ou perto. Faz sentido isto? Outra coisa é tu começares a procurar relações mais aborrecidas na tua vida. E claro que isto é um treino. Se tu estás habituado a relações muito instáveis, uma relação disponível pode parecer até um bocado estranha, não é? Pode até parecer menos interessante, como já falamos, mas antes de fugires a sete pés das pessoas por quem não sentes o clique, por pessoas que sentes que são um aborrecimento, pensa se isso é mesmo falta de interesse pela pessoa ou se lá está, sentes só esta ausência da ansiedade, da adrenalina, da imprevisibilidade e da ambivalência, que na verdade não é saudável para ti. O que seria saudável para ti seria esta paz. E às vezes é a paz que nos faz sentir estranhos em relação a alguém. Quinta coisa, faz o luto da fantasia, faz o luto desse potencial. Muitas vezes nós não conseguimos sair de uma relação porque nós ainda estamos agarradas aos ICs, agarradas ao que imaginamos que poderia ser. Por isso, não basta largar a pessoa, nós temos que efetivamente deixar a pessoa ir, mas também fazer o luto da versão da relação que nunca chegou a existir, o luto de uma relação que nunca foi, o luto do e se. Nós temos que fazer isto e às vezes é muito difícil, o que me leva ao ponto 6, que é procurar ajuda. Procura ajuda primeiro se este padrão é um padrão que se repete. E eu não digo isto porque sou psicóloga, eu obviamente tenho que puxar a brasa à minha sardinha, mas não é por isso que eu digo isto. Eu digo isto porque estes padrões relacionais raramente só se resolvem com força de vontade. Nós precisamos mesmo de ajuda para compreender a origem destes padrões, compreender o nosso estilo de vinculação, compreender as feridas que nós estamos a tentar curar, os lugares onde estamos a ficar. Portanto, tudo isto precisa de acontecer de uma forma bastante aprofundada e com muita consciência. Portanto, com a ajuda de um profissional, nós conseguimos não só fazer o luto do e se, como também quebrar estes padrões. Porque não basta dizer, ai, nunca mais vou estar com uma pessoa que não tenha certeza de mim. Mas depois aparece outra pessoa com outro nome, outra cara, outra profissão e quando damos por nós, já estamos no mesmo lugar. Portanto, é mesmo importante procurar ajuda se sentimos que isto é um padrão que se repete e repete e repete na nossa vida. E pronto, malta, acho que a ideia principal deste episódio é esta. Às vezes nós não queremos a pessoa que não presta porque essa pessoa é assim tão especial. Nós queremos a pessoa que não presta porque ela ativa uma ferida que há em nós e que na verdade nós estamos a manter e manter e manter. E pronto, é isto que tenho para vocês hoje.
Quero muito saber o que pensam sobre isto, contem-me tudo nos comentários. Já sabem que podem enviar-me as vossas histórias, dúvidas, confissões, inquietações, o que quiserem, para o link que eu deixo na descrição do podcast e na descrição do episódio. Dizer-vos também que já temos podcast disponível no YouTube. Se quiserem assistir-me no YouTube, assistir-me, salvo seja, ouvir-me no YouTube, também já podem fazê-lo. Não se esqueçam de me seguir lá no YouTube, aqui no Spotify, quer dizer, estou a assumir que estão no Spotify, mas cá nem estão, no Spotify e no Instagram também, @inesmel.pt. Até para a semana, malta. Obrigada por me ouvirem e beijinhos!